Olá, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Pinhão Talk, e um episódio muito especial, porque o assunto aqui hoje, diretamente do Smart Plaza, que é o stand do município de Curitiba, na Smart City Expo 2025, a cidade mais premiada do mundo. Agora, na mesa do Pinhão Talk, o assunto é educação. E para falar deste assunto, temos dois convidados especiais. O nosso secretário de Educação do município de Curitiba, Jean-Pierre Neto. Secretário, cumprimente os nossos ouvintes. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, ouvintes do Pinhão Cash. Uma honra enorme estar aqui hoje, principalmente falando desse assunto, né, de tão relevante interesse, né, que a gente tem um amor tão grande pela educação do nosso município de Curitiba. Obrigado, secretário. E aqui com a gente, do programa Jornalistas Mirins, da Escola Municipal Anísio Teixeira, do 5º ano, nós temos a Laila. Laila, cumprimenta o pessoal que está em casa nos assistindo. Boa tarde, gente. Ela é um doce, não é? Eu tô aqui impressionado com a Laila. Mas, gente, nós vemos aqui no maior evento das Américas de cidade inteligente, que Curitiba já é a cidade considerada a mais inteligente do mundo em 2023 e depois recebeu como comunidade mais inteligente em 2024 por 2 vezes e outra por cidade inteligente. Mas tudo isso é porque nós temos pessoas inteligentes em Curitiba, né, secretário? E a inteligência não é só aquela inteligência tecnológica, nós estamos falando de educação, da base. Eu queria que o secretário discorresse sobre tudo que Curitiba tem feito para tornar, então, essas pessoas cada dia mais inteligentes, secretário. Perfeito, Marlon. É muito importante, quando a gente fala em cidades inteligentes, que deixar muito claro e frisar, né, durante a minha fala, a minha apresentação aqui, eu fiz questão de provocar o público nesse sentido. Justamente quando a gente fala em cidade inteligente, muitas pessoas pensam somente em tecnologia, né? Mas a inteligência, a cidade inteligente, ela não existe sem as pessoas. Podemos ter a melhor tecnologia do mundo, né? Se as pessoas não souberem utilizar essa tecnologia, ou se essa tecnologia eventualmente for excludente, né, se ela exclui uma parcela da sociedade, né, principalmente quando falamos em tecnologia, pensamos e nos preocupamos muito, né, com aquela parcela mais idosa da sociedade, que muitas vezes não teve acesso a essa fase tecnológica que todos nós estamos vivendo, né, e a gente acaba excluindo essas pessoas da cidade. E aí a gente tem uma cidade que, infelizmente, utiliza a tecnologia, mas não é uma cidade inteligente. Eu gosto muito do seu pensamento, secretário, porque eu entendo que a inovação, ela tem que ser o quanto mais simples, mais inclusiva é. Assim como é o ensino. Quanto mais acessível, quanto mais numa linguagem com que o aluno entenda, que ele compreenda, mais ele vai assimilar, né? E a gente sabe que o município tem uma série de ações que vem realizando, e eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, que é a Laila Vitória. E a Laila hoje trouxe algumas perguntas, e nada melhor que nós colocarmos os dois lados, né? O aluno e o secretário, né? O responsável pela política e o beneficiário dessa política de educação no município. Então, Laila, você tem perguntas para o secretário Jean? Tá, tem. Então, manda brasa. Vamos lá. Então, aí, pessoal, atenção para perguntas da Laila Vitória. Boa tarde. Eu sou a jornalista mirim Laila Vitória. Estudo na Escola Municipal Anísio Teixeira e hoje estou aqui na Liga Arena, no evento Smart City, para realizar uma entrevista exclusiva com o secretário municipal de educação, Jean-Pierre. Oi, secretário, tudo bem? Olá, Laila, tudo bem? Nós temos uma semelhança, uma história de vida parecida. Eu também fui aluno da Escola Municipal de Curitiba, já vivi a fase que você está vivendo e tenho um orgulho, uma honra muito grande de estar aqui com você, participando da entrevista, fazendo esse podcast conosco. O senhor pode explicar para a gente o que é gestão inteligente na educação? Claro, Laila. A gestão inteligente na educação refere-se ao uso de tecnologia, dados e estratégias inovadoras para otimizar a administração e o processo de ensino, ou seja, tornar mais fácil o trabalho do professor, do profissional, o servidor público que está na escola. Então, nós utilizamos a tecnologia a favor do servidor para simplificar o trabalho do servidor, para otimizar o trabalho dele e para otimizar
a aprendizagem dos nossos alunos, para que os nossos alunos, né, vocês, possam aprender cada vez mais através do uso de tecnologia, para que nós possamos falar a linguagem de vocês. A gente sabe que vocês têm um acesso muito grande à tecnologia, então a gente precisa, né, conversar com essa linguagem, tornar as nossas aulas atrativas, tornar a escola atrativa, com conectividade, né, com a possibilidade de usar todas essas tecnologias que futuramente vão ser usadas por vocês no mercado de trabalho, ou até mesmo nas cidades, na comunidade escolar, na comunidade fora da escola, né? Então, isso é a gestão inteligente na educação. Segue, Laila Vitória. Confundi. O que significa governança de dados? A governança de dados é o conjunto de práticas, processos, políticas e normas que garantem que os dados sejam gerenciados de forma eficaz, segura, ética dentro da organização, né? Ela envolve a definição de responsabilidades e regras para coleta, armazenamento e acesso desses dados, para que eles possam ser utilizados a favor, por exemplo, quando a gente fala da escola, né, a favor da educação, né? Então, por exemplo, nós temos o nome dos alunos, que são dados, né, a presença dos alunos, que são dados, né, as notas dos alunos, que são dados, o local de residência dos alunos, que são dados, o nome dos nossos profissionais. E esses dados eles ficam armazenados de forma digital. Então, o acesso desses dados, eles precisam ter regramentos, né, para que sejam utilizados somente para a finalidade correta, que no nosso caso é a educação. Como o uso da tecnologia ajuda a escola a ser ainda melhor? O uso da tecnologia possibilita, primeiro, decisões de forma mais eficaz. Por exemplo, quando um aluno ele utiliza, ou quando nós implementamos uma tecnologia dentro de uma escola, né, uma plataforma, por exemplo, uma plataforma para uso, para estudo da matemática, né, que pode ser gamificada, que pode trazer alguns exercícios de lição de casa, né, ela facilita, primeiro, para o aluno, que fala a linguagem do aluno, torna aquela matéria mais atrativa, né? Quando você tem um joguinho dentro da matéria, por exemplo, ela fica mais atrativa para o aluno, né? O aluno aprende, né, se divertindo, né? E para o professor também, quando a gente implementa a tecnologia, por exemplo, através de uma determinada atividade, que o aluno faz a atividade dentro da plataforma, a correção o trabalho do professor fica muito mais simples dentro dessa plataforma, uma vez que a própria plataforma já sugere para o professor a correção, né? Então otimiza a correção de uma forma mais rápida, para que o professor possa repassar para a turma de uma forma mais rápida aqueles erros da turma, aquilo que a turma eventualmente não acertou, e para que ele possa, de uma forma muito rápida, trabalhar na recomposição da aprendizagem, para que vocês aprendam cada vez mais, de uma forma divertida e ainda mais rápida. E qual a importância dos dados para as escolas? Os dados são muito importantes nas escolas para a tomada de decisões rápidas. Como eu mencionei anteriormente, quando nós temos os dados de uma forma rápida, de uma forma ágil, né, seja a nota dos alunos, a correção das atividades para que o professor possa trabalhar na recomposição da atividade, ou seja, eventualmente, a ausência de um aluno na escola através da frequência, né, o diretor pode ir até a família, verificar qual o motivo pelo qual existe um alto índice de faltas de um aluno em um determinado bimestre, por exemplo, para evitar que isso aconteça, né? Ou, né, a gente pode também possibilitar que a sociedade, né, que os pais, os avós tenham acesso a esses dados de uma forma muito rápida, através de uma plataforma, através de um portal, né, que disponibilize esses dados, para que a gente possa trabalhar todos a favor da educação. Para finalizar, como o uso da tecnologia na educação pode melhorar o aprendizado dos estudantes? Através primeiro, o aprendizado dos estudantes. A gente tem determinadas matérias, né? Por exemplo, a robótica. Nós podemos trazer a robótica através do uso da tecnologia, e isso de forma transversal. O aluno vai aprender matemática, vai aprender idiomas, vai despertar o interesse do aluno, vai tornar essas matérias mais atrativas, né? Como eu citei anteriormente, a gamificação, joguinhos dentro das atividades também torna as matérias mais atrativas, né? As aulas de forma interativa, né? Que o professor pode, por exemplo, através de lousas interativas, ministrar aulas, né? Então, tudo isso torna as aulas mais atrativas, engaja o aluno, né? Fala a linguagem dos nossos alunos, e isso eu acho que traz um grande retorno para a educação.
Obrigada, secretário Jean-Pierre, por ter conversado com a gente e explicado tudo de um jeito tão claro. Aprendemos muito com sua entrevista. Obrigado, Laila. É um prazer enorme participar. Parabéns. É um orgulho enorme ter você como aluna da nossa rede fazendo essa entrevista. Laila Vitória, que show de entrevista, hein? Já pode ir para o Jornal Nacional. Você está muito bem. Tá de parabéns à Rede de Ensino Municipal por um programa que entrega essa beleza que é a forma com que você trouxe isso aqui, Laila, sabe? Você conduziu uma entrevista, você conversou com o secretário de Educação, mas não só brincou de repórter, você foi repórter, você foi uma jornalista aqui com a gente no Pinhão Talk. Obrigado. Tio Marlon, muito feliz com você. E aqui agora, voltando, secretário, agora é a vez aqui do aluno um pouquinho mais velho, que também fui oriundo das escolas municipais, estudei no Ivaiporã, lá no lado ali do Capão Raso, né? Era muito legal, morava em frente da escola e eu tinha uma senhora que trabalhava para minha família, todo mundo ia para o café da escola, que era uma delícia. E eu adorava tomar o café, mas só que eu era fominha. Então eu tomava o café da escola e gritava para a moça, que era Dulcília, o nome dela, eu gritava, Dulcília, Dulcília. Ela levava mais um café para mim, que ela atravessava a rua, eu morava em frente da escola, você acredita nisso? Eu era muito fominha, né, Laila? Mas olha, gente, aqui, secretário, primeiro, parabéns por essa equipe, por esse trabalho, por tudo que vocês estão entregando para a cidade, porque falar em educação, nós estamos falando de mudança de cultura. Nós estamos falando das bases que conduzem a estrutura, para onde vai a estrutura social, né? Nós estamos falando de um caminho que entrega mudança de vida para as pessoas. Porque conhecimento traz poder, poder traz mudança, traz condições de decidir se sim ou não, que caminho se vai seguir nesse mundo pela própria opinião e o conhecimento que entrega tudo isso. E quando a gente fala em inovação, e você falou muitas vezes isso aqui, a inovação ela tem a questão da tecnologia, ela tem a questão da sustentabilidade, ela tem a questão da inclusão e ela tem aqui a questão da economia. Mas no centro disso tudo está a educação. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho na sua opinião agora que você traz para a cidade a sua visão de secretário, o que esperar desse centro de conexão que é a educação com todas essas áreas dentro da cidade. Como a educação vai entregar essa conexão entre o mercado, entre a universidade e as escolas de ensino médio? Então, como que vocês hoje estão se preparando nesse mundo de cidade inteligente aqui? Eu sei que a Laila perguntou bastante coisa, eu tenho bem pouca pergunta para fazer, e eu acho que essa é quase a única que me sobra perguntar. E essa educação como hub de conhecimento na nossa sociedade, como esperar agora os próximos anos? Perfeito, Marlon. Como você bem colocou, né, a gente precisa pensar no ecossistema como um todo, e a educação está no centro, né? Então, quero aproveitar também a oportunidade aqui para agradecer o prefeito Eduardo Pimentel pela preocupação dele com a educação do nosso município, né? O prefeito tem acompanhado todas as nossas ações e tem compromissos muito fortes com a educação do nosso município, né? Um município que é responsável pela educação infantil, pelo ensino fundamental, né? Ou seja, a primeira educação, né? Então a gente tem um compromisso muito grande com a nossa sociedade, porque é aqui que a gente inicia, né? Então se a gente fizer, e estamos fazendo muito bem o nosso trabalho, temos diversos programas legais para serem lançados, diversas inovações, como eu falei, sou um entusiasta da inovação, da tecnologia, né? Obviamente com toda a cautela necessária para que seja implementada, né? Mas a gente tem a possibilidade de formar, mudar um pouquinho a cultura, né? Fomentar a cultura para que nós possamos avançar na direção correta, né? Como de notório conhecimento, né? A população tem lido cada vez menos, né? Isso não é um problema local, né? Um problema mundial, né? Então a gente tem a oportunidade de lançar, de fomentar programas, temos excelentes profissionais na rede municipal de ensino, né? Então fomentar programas para que incentive a cultura e a leitura, né? E como que a gente vai fazer isso, né? Trabalhando com atratividade na leitura, né? Então a gente precisa sim, precisamos repensar a educação, né?
A educação está no caminho correto? Está no caminho correto, mas a gente precisa acompanhar a nossa sociedade, como falei, como centro, né? As pessoas, pensar nas pessoas, pensar na evolução da sociedade, do ser humano, né? E as nossas crianças, elas estão cada vez mais próximas da tecnologia, né? A gente sabe, né? Eu não vou falar a minha idade aqui, o tema quantos anos eu estudei na escola pública, mas não existia tecnologia na escola. Estava muito distante, internet nem se falava em internet, né? E a gente deu um salto muito rápido, principalmente depois da pandemia, né? Essa nova geração, né, que está nas nossas escolas precisa sim falar tecnologia, precisa acompanhar a tecnologia, e a gente precisa preparar a infraestrutura das nossas escolas para a tecnologia. Precisamos nos preocupar como que os nossos alunos vão para o mercado de trabalho, né? Obviamente toda a parceria que existe aqui, mais uma vez, né, o prefeito Eduardo Pimentel, o nosso governador, né, com uma sinergia muito grande, Curitiba e Estado do Paraná trabalhando juntos pela educação, né, uma vez que o ensino fundamental, o ensino do município, o ensino do Estado complementa do município. Eu costumo dizer que não existe aluno do município ou aluno do Estado, são alunos nossos, e a gente precisa sim pensar nos nossos alunos, precisa pensar como esses alunos vão para o mercado de trabalho, né? Obviamente todas as matérias existentes no currículo das nossas escolas são importantes, né? Devemos seguir o currículo, mas a gente precisa sim pensar como que a gente vai formar os nossos cidadãos do futuro, né? O nosso futuro está assentado na carteira das nossas escolas. E precisamos sim pensar no nosso futuro, precisamos pensar na cultura das escolas, dos professores. Os professores também precisam estar preparados para acompanhar essa evolução que ocorreu de uma forma tão rápida, né? Então a gente precisa dar esse suporte para os nossos profissionais, qualificar eles, capacitar eles para que eles possam também acompanhar essa evolução tão rápida dessa geração Sim. que chega, né, falando a era digital, falando tecnologia. Então a gente precisa também conversar com a sociedade. Precisamos sim, né, como eu falei na minha palestra, fomentar os nossos jovens que estão nas escolas hoje para que sejam multiplicadores disso, para que leve para a nossa população mais idosa, né? E aí a gente pode sim fomentar o ecossistema de uma forma como um todo, né? Para que a educação permaneça sendo o centro, para que a educação permaneça sendo a base, para que a gente possa cada vez mais mudar a realidade, né, do nosso município, trazer um município cada vez mais rico. O investimento em educação acarreta a redução no investimento com segurança pública, né, da saúde. Então a gente precisa sim pensar em educação, precisamos ter comprometimento, precisamos pensar em sustentabilidade, em ações sustentáveis. Então são diversos fatores aqui e eu fico muito alegre, né, por perceber a preocupação da nossa sociedade com a relevância da educação. Eu fico aqui muito contente, né? Eu fico feliz, eu como cidadão curitibano, saber que uma pessoa tão capaz, tão habilitada, né, no conhecimento, está à frente da Secretaria de Educação. Acertada a escolha do nosso prefeito Eduardo, o nosso vice aí, o Paulo Martins, e dizer assim que a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, aqui na pessoa do nosso presidente Dario Paixão, está à disposição da Secretaria de Educação para fazer essa comunicação com as startups, com as empresas de tecnologia, com o pessoal dos e-games, o pessoal da robótica. Tudo isso, de alguma maneira, já faz parte da vida deles, né? Da Laila. Laila, ela praticamente nasceu com o celular na mão, quase, né? Então, olha a habilidade que ela tem. Tenho certeza que ela usa muito mais o celular do que eu. Deve ter aquele percentual de saber lidar com o celular, o dela deve ser bem mais alto que o meu, porque ela já nasceu lidando, né? E é esse impacto entre os professores que estão hoje dando aula para essa geração que está aqui, é um impacto geracional e também tecnológico. E aí o papel e a sua visão, como o senhor aqui comentou, com certeza vai tornar isso cada vez mais equilibrado, mais equânime, vai trazer ao mesmo nível. E a educação aqui em Curitiba só tem a ter vitórias, né, Laila Vitória? Tá aqui o grande exemplo, né? A Laila. Secretário, eu queria que deixasse então suas palavras aí para quem está nos assistindo por esse episódio. E antes do secretário, eu vou passar a palavra para a Laila, pode ser? Claro, com certeza. Primeira, Laila, manda aí as tuas palavras de agradecimento para o pessoal que está nos assistindo, para a gente encerrar o nosso episódio agora.
Obrigada por assistirem esse episódio e no próximo correm pra lá. Aí, ó, já tá chamando pro próximo episódio do Pinhão Talk. Diga assim, ó, não perca o próximo episódio do Pinhão Talk. Diz aí, vai lá, manda lá. Não percam o próximo episódio do Pinhão Talk. Aí, essa jornalista, vamos ver ela no Fantástico, certeza. Secretário, suas palavras. Agradeço toda a equipe do Pinhão Talk, né, toda a equipe do município de Curitiba aqui, do prefeito Eduardo Pimentel, da Secretaria de Educação. É um prazer muito grande trabalhar para essa equipe, né? Eu costumo dizer que a razão de existir da Secretaria de Educação, dos núcleos regionais, é para servir as escolas, né? Para servir as nossas estrelas. Está aqui a nossa estrela Laila, né? O maior orgulho que a gente tem, né? O que nos energiza a trabalhar é isso, né? O resultado que a gente traz para a educação no nosso município. Obrigado a todos, contem com o apoio da Secretaria de Educação, contem com o apoio da Prefeitura. Tenho certeza absoluta que teremos uma educação cada dia mais com qualidade ainda melhor. Você assistiu mais um episódio do Pinhão Talk, aqui diretamente do estande da Prefeitura Smart Plaza, com o nosso secretário de Educação do município, Jean-Pierre Neto, e com a Laila Vitória, nossa estrela da mesa desta tarde, no primeiro dia aqui do nosso Smart City Expo, o evento das cidades inteligentes das Américas e o segundo já do mundo, hein? E vamos fazer muito mais com a educação, certo? Com certeza. Com certeza. Até logo, pessoal. Até o próximo episódio.